Alô? Oi, eu sou o Cowboy Toy Bunny. O cowboy digital. O seu segundo, terceiro ou quarto pai. Depende de quantos você já tem. Talvez eu seja o primeiro. E hoje a gente vai continuar a traumatizante história do Tommy Taff. Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela, atenção, olha aí, atenção, atenção. Caso vocês não tenham visto o vídeo da parte 1, ele já tá upadinho aí no canal, e foi um vídeo que foi muito bem, então eu espero que o vídeo 2 também vá bem, viu? Lembrando que essa história do Tommy Taff, tanto a parte 1 quanto a 2 quanto a 3, são de autoria do Elias Whiterow. Eu tô só resumindo aqui pra vocês. A última história foi contada pelo filho mais novo da família, Matt. E dessa vez quem narra é o pai dele, o Spencer, que também estava presente na outra história. Não sei se vocês se recordam, mas o Spencer deixa meio que nas entrelinhas que ele já tinha tido uma experiência com o Tommy Taff e que algo tinha acontecido ao próprio pai dele. Nessa parte 2 a gente vai explorar o que aconteceu de verdade. Ele inicia dizendo que não pretende se defender, que ele sabia muito bem com quem ele estava lidando e que acha que as suas ações foram justificáveis, tendo em vista o que ele já tinha passado. Ele já tinha sido exposto àquele monstro, já tinha pago os seus 5 anos, e sabia do temperamento do Tommy Taff e das coisas que apertavam seu calo. O Spencer muitas vezes escolhia ser complacente, aceitando o que o vilão impunha sobre a sua família. Mas agora ele quer esclarecer o lado dele. E ele diz: depois de ouvir o meu lado, depois de ler tudo que eu tive que passar, só assim você poderá me julgar. Deus sabe o que eu mereço. A primeira aparição do Tommy Taff foi quando Spencer tinha 7 anos. Ele vivia uma vidinha pacata de filho único em uma família de classe média. Nos verões tinha churrasco e no Natal tinham festas. O quarteirão todo era muito unido. E as pessoas confiavam umas nas outras, como se fossem uma grande família. Mas a chegada dele despedaçou tudo isso. Jesus, eu nunca vou me esquecer. Essa relação de comunidade, eu acho que era mais presente nos tempos mais antigos, né? Que o pessoal brincava na rua, cada vizinho tomava conta da casa do outro. Uma mentalidade mais de cidade pequena, que a gente vê muito nesses filmes americanos, onde tem as casinhas de subúrbio, né? Uma casinha igual a outra. Ou quando tem aqueles círculos tipo do GTA tal, do cu de saco. O pessoal fica bem unido. Julho, 1969. Spencer tinha acabado de ir para a cama. Ele podia ouvir o som da TV ligada. Um lembrete reconfortante de que seus pais ainda estavam acordados. Aquilo o tranquilizava. Tranquilidade essa que foi roubada por batidas na porta da frente. Isso o deixou em estado de alerta. Ele sentou-se na cama irritado e abraçou seu ursinho Growls. Spencer podia ouvir o som da porta lá embaixo, e então uma conversa abafada entre o pai e uma outra voz masculina. Logo, a mãe dele se junta à conversa e ele pode sentir uma irritação crescente no tom de voz do pai. Os minutos de conversa se alongam e a curiosidade do menino também. Ele se aproxima da porta do quarto e bota a cabeça para fora para ouvir melhor. Seu pai, furioso, demandava que o visitante fosse embora, ou ele acionaria a polícia. A tensão era tanta que o menino podia sentir o seu coração batendo pesadamente. E então, ele ouviu um choro suave da mãe. Mesmo que tivesse sido contido, sempre é assustador ouvir nossos pais chorando. O visitante noturno murmurava algo com uma voz baixa. O pai diz algo que, imediatamente, é respondido com um som forte de uma batida contra a parede, que faz com que os porta-retratos do corredor se quebrem no chão. Houve mais um choro de dar pena vindo de sua mãe, e então outra batida contra a parede. A voz daquele intruso pingava autoridade. E após alguns minutos agonizando de medo, o pai chama a criança. Mãos trêmulas. O pai o chama de novo, com um leve tremor também em sua voz. Lentamente e agarrado ao seu ursinho com as palmas das mãos suadas, Spencer desce as escadas e fica congelado com a visão que encontra na porta da frente. O seu pai estava esfregando a própria garganta, e a mãe se abraçava assustada.
Ambos estavam com os rostos molhados de choro. Mas não foi isso que chamou a atenção do menino. Foi o estranho, que deveria estar na casa dos 30 anos. Ele vestia uma camiseta branca que dizia "Oi", em letras vermelhas, com uma exclamação. Tinha cabelo loiro curto. Seus olhos como 2 piscinas azuis brilhando como um mar de neve. A pele dele era impossivelmente lisa, limpa e rosada. O nariz era só um carocinho sentado na sua face. Os lábios num sorriso distorcido, revelando tiras brancas que deveriam ser seus dentes. Oi, Spencer. Eu sou Tommy Taff. Vou ficar com vocês. Por um tempo. Mesmo pequeno, o Spencer podia sentir a tensão grosseira e maliciosa no ar. Ele estava aterrorizado. Tommy pede para que ele se aproxime. E ele recebe um olhar do pai que interpretou como "tenha cuidado". A mãe tenta entrar na frente entre o Spencer e o visitante, mas o Tommy Taff corta a frente dela e se agacha para acariciar o cabelo do menino. O visitante pergunta sobre o ursinho que a criança trazia. E ele diz ao garoto que veio ajudar seus pais e que eles podem ser amigos. O Spencer não sabe o que responder sobre isso. Ele compreende que tem algo de errado, mas aquele homem estranho parecia até ser legal. Ele resolve perguntar o que o Tommy fez ao seu pai em um sussurro baixo. E esse foi o início dos 5 anos que eu jamais poderia esquecer. Com o passar dos dias, Spencer descobre que o Tommy visitou todas as casas da rua. Ele estava em todas ao mesmo tempo. O garoto tinha muitas questões, mas sabia ficar de boca calada. E o Tommy fez com que todos jurassem segredo. Até para uma criança pequena, era evidente que todos temiam Tommy Taff. O sorriso constante, os traços ligeiramente estranhos e o jeito frio com que ele enunciava cada palavra e ria. Spencer acreditava que ele tinha dito algo terrível aos seus pais. Terrível o bastante para que eles obedecessem tão cegamente. À noite, Tommy dava lições de vida para a família, para serem pessoas boas e amarem uns aos outros. O Spencer até conta que se lembra de um dia onde ele começou a espionar pela janela para a casa da vizinha. A pessoa com quem se casaria no futuro, Megan. Ele estava lá, olhando o Tommy da outra casa, fazendo exatamente o que fazia na casa dele. Conversava com a família. Mas o Tommy da casa dele não gostou nada disso. Ele deu uma longa encarada e depois fechou as cortinas. O Spencer ainda tentava entender o que o Tommy tinha dito de tão ruim para todas as famílias. Todos compartilhavam o mesmo terror. E ninguém sequer cogitava chamar a polícia. Mas, cerca de 1 mês depois da infestação, Spencer descobriu que estavam conspirando contra Tommy Taff. Agosto 1969. O garotinho acorda à meia-noite, ainda com sono. Mas haviam sons de batida no andar de baixo, e muitas vozes. Ele notou as luzes apagadas quando foi verificar a porta do seu quarto. Mas haviam agitadas lanternas de um lado para o outro. Os pais dele não estavam no quarto. E então ouviu-se um som alto. Spencer deduziu que essas pessoas estavam indo para o seu porão, que estava inacabado. Era apenas um quarto vazio acimentado. Spencer desce para o primeiro pavimento. As vozes eram dos seus vizinhos, e seus pais também estavam por ali. O pai dele, muito bravo. Meu coração congelou no peito quando eu vi alguém rindo das profundezas do porão. Sem fazer barulho, ele vai dar uma espiadinha nos primeiros degraus da escadaria que levava pro porão. O Tommy estava amarrado em uma cadeira de metal, cercado por 6 casais da vizinhança. Os pais da Megan também estavam lá, e o pai dela tinha o rosto todo machucado. Esse cara passa uma pistola pro pai do Spencer. As esposas que estavam ali pareciam estar apoiando seus maridos. Todos estavam de acordo com esse motim. O pai da Megan diz ao Tommy que essa é sua última chance de ir embora. Tommy Taff, sem mostrar qualquer resistência, diz que não compreende. Ele só queria ajudar, poxa. Não irei a lugar nenhum. O pai de Spencer aponta o objeto para a cabeça de Tommy.
Você não tá ajudando ninguém. Você é um monstro. Não pode vir às nossas casas e ameaçar nossas crianças. Ameaçar nossas vidas. Não é assim que isso funciona. Todas as suas ameaças e sussurros pra nós enquanto estávamos com a guarda baixa. E agora? Olha pra você agora. O homem cospe no rosto dele. Patético. Em horror, Spencer viu a cabeça do Tommy Taff lentamente se levantando de novo. Sem vermelho, sem ossos quebrados. Nada. Apenas um círculo escuro ficou na sua testa. As pessoas exclamavam assustadas sem entender. Tommy Taff diz novamente que não vai a lugar nenhum. A gasolina. Pegue a gasolina. Diz a mãe de Spencer tremendo. O pai despeja a gasolina sobre o monstro. O pai risca um fósforo e ordena que Tommy volte para o inferno e os deixe em paz. O inferno vai parecer uma fantasia quando eu voltar para te pegar. Tommy Taff queimou como se fosse um objeto inanimado, sem gritos e sem estribuchar. Simplesmente queimou. E enquanto ele queimava, seus olhos derretidos, assim como seu rosto, encontraram Spencer. E ele riu uma vez mais. Essa visão fez o garotinho voltar correndo para o quarto, chorando. Ele consegue ouvir os adultos conversando enquanto vão embora. Eles parecem aliviados. Mas 2 semanas depois, ele voltou. Setembro de 1969. Os pais contaram ao Spencer que a visita do Tommy tinha acabado. Apenas isso. Não mencionaram nada sobre a tentativa de... E ele estava feliz, que a sua família estava bem. Foi bem na hora do jantar, quando o sol se punha em alaranjado, preenchendo a sala, e os pais conversavam enquanto Spencer comia purê de batata. De repente, a porta se abriu de supetão. Era Tommy, furioso. Ele marcha para perto deles e arremessa a mesa de jantar, fazendo a comida e os pratos voarem. Ele cata o pai pelo pescoço e arrebenta seu rosto contra a parede. A mãe vai ao socorro, mas toma um soco nos dentes que a derruba no chão. Paralisado de pânico e mijando nas calças, Spencer assiste o pai tentando resistir, mas sem sucesso. Ele é arremessado pela janela da sala e vai parar no jardim da frente. Tommy se vira para o menino e para a mãe e demanda que ela e Spencer venham assistir. Ele arrasta a mulher para fora. E Spencer estava congelado no lugar. Então, Tommy olha para ele e diz: Não, me faça pedir de novo, guri. Ah, e traga essa vassoura aí atrás de você também. O garoto obedece. Tommy o guia para perto da caixa de correio. O pai dele estava rolando na grama em uma bagunça de vermelho e vidro. A mãe, ajoelhada, chorava perto dele. Os vizinhos assistiam em horror. Tommy manda que todos se aproximem para verem o que eles fizeram. Spencer vê a Megan, a garotinha da casa ao lado, que estava chorando na frente da porta. Os vizinhos obedecem e se aproximam. Tommy diz novamente que isso é tudo culpa deles. Ele pega a vassoura das mãos do menino e se aproxima do pai da família. A mãe se joga sobre o homem tentando salvá-lo, mas Tommy facilmente chuta o rosto dela para afastá-la. Ele tira a cabeça da vassoura e levanta o pai pelos cabelos até ficar de joelhos. O vidro espetado no rosto dele. Meu pai olhou para Tommy. A agonia queimava em seus olhos. Tommy sussurra: Não se preocupe. Eu cuidarei bem do seu filho. Tommy Taff usa a vassoura quebrada como uma lança e empala o homem pela boca. A outra ponta da vassoura sai pelo estômago. O pai manchou Tommy de vermelho como se fosse um geyser. A mãe soltou um uivo e seus olhos pareciam que iam saltar para fora das órbitas. O pai soltou um último ruído e então se foi. Seus lábios se curvavam ao redor do cabo da vassoura em sua boca. Quero que pensem nisso da próxima vez que quiserem fazer uma fogueira. Está claro?
Todo mundo estava chorando. As pessoas estavam chorando, vomitando, todos encarando a cena horrenda. O Tommy repete, tá claro? E lentamente algumas pessoas concordam com a cabeça. Todos estavam com lágrimas nos seus olhos, arregalados de terror. Tommy manda que alguém dê um jeito no que restou e diz que vai botar o Spencer para dormir. Sabe quando tem um acidente e você não consegue tirar os olhos? O Spencer estava assim, tremendo e chorando, sem conseguir tirar os olhos do que ocorreu com seu pai. O Tommy pega ele nos braços, aproxima o rostinho dele do seu ombro e acaricia seu cabelo. Quando entramos em casa e subimos para o meu quarto, eu escutei um ronco no peito de Tommy. Junho, 1973. Spencer diz que é difícil descrever como foi o resto dos 3 anos e meio que se seguiram. O que ocorreu a seu pai foi encoberto pelos vizinhos e pela mãe. Mesmo que tenha sido uma dor insuportável para ela, uma elaborada história foi contada à polícia, como se fosse uma versão oficial, transformando seu pai num adúltero. Disseram que ele estava tendo um caso há tempos e testemunhas viam ele saindo de fininho de casa. Todos mentiram para se manterem seguros de Tommy Taff. O pai de Spencer serviu de exemplo. Uma lição foi aprendida. Escutem o Tommy, façam o que ele quer e rezem para que um dia ele vá embora. O pai dele não tinha sido o único, mais foram punidos. Ele notou alguns vizinhos com membros quebrados e rostos feridos. E com certeza eles tiveram que inventar alguma desculpa também para acobertar o ocorrido. Ele e a mãe agora eram sozinhos e tinham que ouvir os sermões do Tommy sobre como ser uma pessoa boa. Enquanto Spencer já tinha 10 anos, ele foi lentamente entendendo o quanto aquela situação era perversa. Mas ele sabia manter a boca fechada, em memória de seu pai e para proteger sua mãe. O Tommy agora dormia com a mãe dele, toda noite, após colocá-lo na cama. Ele podia ouvir o choro dela, às vezes breve e às vezes a noite toda. Nem sempre a criatura ficava no quarto dela a noite toda. Às vezes, ele ficava em pé no quarto do menino, assistindo ele dormir, por horas, em silêncio. Outras vezes, ele se deitava com o garoto na cama. Spencer chorava até o sol nascer, ou até que ele conseguisse dormir de exaustão, abraçado ao seu ursinho. Nós aguentamos tudo isso em silêncio, implorando pelo fim. Julho, 1974. Chegamos no 5º ano. Vocês devem se lembrar do que acontece com as crianças da casa no 5º ano. O menino estava sentado na sala lendo um livro, enquanto a mãe preparava o jantar. Ela tinha emagrecido bastante. Seus olhos já não tinham mais vida. Estava com o rosto extremamente ossudo. O Spencer estava com seu ursinho no colo e Tommy estava sentado numa cadeira na frente dele, o observando. Você realmente ama essa coisa, não é? Spencer fica desconfortável. Tommy se endireita na cadeira para frente, com os dedos juntos, e pede para que Spencer ponha o livro de lado. Ele pergunta se a criança sabe o que é amor. Spencer diz que o amor é quando você se importa muito com alguém, dando uma resposta bem ingênua, normal para uma criança de 10 anos. Afinal, é uma pergunta bem complicada. O Tommy se aproxima dele e toca em sua perna de forma inapropriada. Ele diz que esse conceito de amor está mais relacionado à vontade de gente boa, quando você tem tanta vontade que você vai se churrascar se não fizer. Ele pergunta se o Spencer gostaria de fazer isso com seu ursinho. Aqui o narrador conta pra gente que ele já tinha ouvido de alguns moleques na escola falando sobre F, mas ele não tinha entendido com clareza o que era. Ele balança a cabeça dizendo que não. Tommy se faz de confuso e pergunta: então você não ama o seu ursinho? A mãe do menino se aproxima, contendo as suas intenções e selando os lábios. Eu acho que não amo ele então, diz Spencer. Tommy sugere que ele dê um beijo no ursinho. Spencer se sente envergonhado e humilhado. Ele tenta descontrair e dar uma risada, mas Tommy começa a lentamente forçar sua cabeça contra o bichinho de pelúcia. O garoto chora e isso perdura por mais um tempo. Ele se sentia bobo e absolutamente aterrorizado. Tommy tenta escalar mais as coisas pedindo para que ele dê uma lambida no urso, mas Spencer surta e joga o bicho para longe, dizendo que odeia ele, não quer fazer isso.
Anteriormente no texto, Spencer tinha dito que esse boneco era o seu suporte, a sua segurança infantil, o que deixa as coisas muito piores. Sem falar que é uma alegoria bem clara a abuso infantil. Spencer se sente envergonhado, ele deita no chão como uma bola chorando. Tommy diz para a mãe dele: Parece que ele aprendeu uma lição. Sua última lição. Eu teria orgulho dele se fosse você. Ele é um homem agora. Tommy chega perto do Spencer e sussurra para ele: Levou 5 anos. E os seus pequenos também terão 5 anos. Spencer. Com isso, Tommy encarou a mãe e saiu pela porta. A mulher correu para abraçar o seu filho, que ainda chorava muito. O Tommy nunca mais voltou para a casa do Spencer. O tempo passou e, de certa forma, ele sempre esperou que o Tommy voltasse. Os anos foram passando e a dor e o horror também acabaram se diluindo com a memória. Mesmo assim, ninguém nunca mais foi o mesmo. A sua mãe agora era uma casca do que já foi. Algo se quebrou dentro dela, algo que jamais poderia ser consertado. Mesmo assim, ela amava o filho e fez tudo o que pôde para que ambos pudessem se curar daquele pesadelo. Precisou de 1 ano inteiro para que a mãe dele pudesse confirmar com a mãe de Megan se o capeta já tinha partido da casa dela também. A vizinhança toda já estava livre daquele monstro. Mas o Spencer nunca entendeu aquelas palavras finais do Tommy Taff, a não ser quando já era tarde demais. Quando ele completou 25 anos, se casou com Megan. E o resto nós já sabemos da primeira parte. O texto termina com um desabafo. Deus me perdoe por ter tido filhos. Deus me perdoe. Pois é, gente, essa foi a parte 2 da história, eu gostei muito dela, eu já lembrava de ter gostado mais da parte 2 mesmo, e eu devo dizer que eu tive um pesadelo essa noite sobre isso, não sobre Tommy em si, mas sobre uma imageria, assim, de uma certa parte da história. Eu vou poupar vocês do material de pesadelo pra não assustar ninguém, mas foi meio tenso. E vocês perceberam que o Tommy Taff meio que se escora completamente na maternidade compulsória? A maternidade compulsória é tipo quando as pessoas são compelidas a terem filhos só porque é o ciclo natural da vida. Tipo, tem uma certa idade que todo mundo espera que você tenha filhos e se case. E mesmo que você não queira ter filhos ou não esteja pronto pra isso, você nem pensa, porque é o que se espera de você. Literalmente é só não ter filho que o cabra não pode spawnar na tua casa. É só não ter filho. Mas eu entendo que ter filho é uma parte muito importante da nossa personalidade como sociedade também, porque é uma parte natural e instintiva de manter a espécie. Só que a gente não deveria agir tão instintivamente, né, sendo a espécie dominante. Eu acredito piamente que algumas pessoas simplesmente não foram construídas para lidar com crianças e, portanto, não deveriam ter filhos. Lógico que elas podem aprender com o tempo e podem não ser pais tão ruins, mas eu acho que tem gente que não deveria tentar fazer isso, sabe? Pelo bem dos filhos e pelo bem da própria pessoa. E pensando muito sobre isso, teve uma vez que eu vi alguém falando assim que não existe um motivo que não seja egoísta para você ter um filho. E realmente, desde que eu vi isso até hoje, eu não consigo pensar num motivo que não seja completamente egoísta. Não dá mais pra meter essa de vamos manter a espécie, porque já tem muita criança por aí. Talvez você queira manter a sua linhagem, da sua família, mas isso é uma coisa que você quer e você vai botar uma pessoa inteira no mundo por causa disso, sabe? Ou vamos dizer que seja a coisa mais altruísta do mundo. Ah, eu quero ter uma criança pra cuidar melhor do que cuidaram de mim, pra dar oportunidades, não sei o quê. Isso também meio que é sobre você, né? Sei lá, eu não consegui pensar até hoje. Se alguém sabe um motivo que não seja completamente egocêntrico, egoísta, deixa aí nos comentários. Voltando à história, eu queria saber o que aconteceria se a pessoa não tivesse filhos.
Se isso passaria para os netos, ou se um filho adotado também seria afetado. Ou sei lá, tipo, um sobrinho que vai morar com os tios também seria afetado? Um filho adotado também seria afetado? Ou os laços de sangue importam? É uma maldição, tipo, genética que passa de geração para geração? E se fosse uma família fora do padrão? Tipo, 2 caras, 2 mulheres. O Tommy-Taff, como ele agiria sobre isso? Ele acharia muito paia? Ele é, tipo, família tradicional? Outra coisa que eu fiquei pensando é... nenhum dos pais é policial? Porque daí, tipo... sei lá, ninguém pode fazer nada. Não sei, eu fiquei pensando muita coisa dessa vez. E eu acho que na terceira parte eles falam sobre isso, né? Tipo, o Matt não quis ter filho pra se poupar da maldição, mas a irmã dele tem. Então meio que ele tem que lidar com a maldição de qualquer jeito. Mas a gente vai resolver isso quando chegar na parte 3. Tem um motivo que eu resolvi retomar essa história do Tommy-Taff agora. Foi porque eu vi um filme que me lembrou muito da história. E eu fiquei o filme todo pensando, nossa, ó, super Tommy-Taff isso aqui. O filme se chama A Avaliação ou The Assessment, que tá disponível na Amazon. Esse filme é do caralho, é excelente mesmo. Mas fica um aviso aqui que tem muita cena de gente boa, não é muito bom de ver com a família, eu cometi esse erro, infelizmente. Inclusive tem até uma cena de ali, muito desconfortável. E falando em filme, né, toda hora sai uma notícia de que vai ter filme do Tommy-Taff, vai ter filme do Tommy-Taff, não sei o quê. E eu não sei o que esperar disso, mas se sair eu com certeza vou assistir. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu realmente gosto dessa parte 2. Ela é mais visceral e um pouco menos paia pro lado do PDF. Eu gosto de como a gente pode experienciar nessa história aqui umas pessoas mais proativas, né? Do que a passividade que tem na parte 1. E também dá pra entender realmente por que o Spencer é assim, mano. Tipo, ele viu que não adianta. Ele tem um trauma geracional fudido de ter um pai que fez muito, fazendo ele se tornar um pai que fez pouco. E isso com certeza vai afetar o jeito que o Matt vai fazer as coisas na parte dele. A cena da gasolina pra mim foi absoluto cinema. Me fez lembrar muito das cenas da Jane e da Nina do vídeo da semana passada. Já comenta aí pra mim se você quer a parte 3, porque eu realmente não me lembro muito do que acontece na parte 3. Eu acho que vai ser bom relembrar. Enfim, foi isso. Os vídeos agora saem de quarta e sábado, não esquece, porque nem sempre o YouTube notifica. Então se você quiser receber as notificações certinho na hora, me segue no Twitter ou no Blue Sky. Eu também tenho postado umas coisas diferentes no Instagram, se você quiser ver meus stories lá. Também tem uns vídeos bem diferentes no meu TikTok. E se você quiser mais conteúdo extra ainda do seu paizão digital, você pode assinar o canal e ter acesso às lives e o nosso grupo no Discord, que eu tô sempre por lá. Por hoje é isso. Tchau. E pra quem pediu, já faz muito tempo, logo vem aí a Muffin Saga, hein?